Venceu o Palmeiras por 2-1, já havia vencido o jogo de ida por 1-0 no placar agregado 3-1 São Paulo. Com isso, o São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil e agora aguarda o vencedor do confronto entre Corinthians e América, que vão se enfrentar no próximo sábado na Neoquímica Arena. Esse é um dos nossos assuntos de hoje. Já convido você aí de casa a participar com a gente. Mande sua mensagem para a hashtag Troca de Passes. Vá lá no Twitter, hashtag Troca de Passes. O que você achou da classificação do São Paulo? Foi uma classificação merecida? O São Paulo venceu os 2 jogos? Por que o Palmeiras caiu de rendimento nos últimos jogos? Mande sua opinião pra gente, palmeirense, se é que você concorda. É claro, é válido discordar do apresentador, sem dúvida nenhuma, como é também válido mandar a sua corneta para Carlos Eduardo Mansur. O programa mal começou, mas ele já merece críticas, simplesmente por estar aqui. Estou também com o Sérgio Xavier Filho. Tudo bem, Serginho? Boa noite. Boa noite, que não merece crítica. Não, Serginho, né? Vamos poupar Sérgio Xavier, por favor. Eu estou aqui convidado, em ótima companhia. Mas eu acho que assim, acho que dá para responder muito fácil a tua primeira pergunta, sim, bem merecido. Né? O São Paulo mereceu vencer o primeiro jogo e mereceu vencer o segundo jogo. Não é que, porque na soma, o agregado, etc. Não, o São Paulo foi realmente melhor que o Palmeiras. Por que foi melhor? Bom, isso tem muitas explicações que tem a ver com o São Paulo, a sua postura, né, as suas escolhas, e tem muito a ver também com o Palmeiras, com a sua passividade no primeiro jogo e hoje a sua atrapalhação. Acho que foram situações diferentes, mas vamos falar mais disso. E surpreendentemente, né, Mansur, um Palmeiras menos organizado do que em outras jornadas, especialmente no segundo tempo. As mexidas deram uma boa bagunçada no time hoje, né? Boa noite, não sei se você concorda, né, Mansur? Bem-vindo ao Troca mais uma vez. Tudo bem, Felipe? Tudo jóia. Serginho, todo mundo que assiste o Troca. No fundo, o desfecho desse mata-mata, ele reflete times em momentos opostos, né? Em termos de... Não é pegar recorte pequeno, em termos de de desempenho ao longo das últimas semanas, talvez do último mês, ou um pouco mais do que isso, é o pior momento de rendimento do Palmeiras, talvez de toda a passagem do Abel, pelo comando do clube, de um ótimo trabalho, continua sendo um trabalho espetacular, mas nesse momento o Palmeiras tem muita dificuldade. E o São Paulo, com o Dorival, melhorou, primeiro em organização, em certo aspecto, mas fundamentalmente em confiança, o que levou algumas individualidades começarem a render melhor. Então, enquanto é um Palmeiras que sofre em termos de rendimento, é um São Paulo que vinha subindo muito, inclusive em termos de confiança. E acho que isso se refletiu no jogo de hoje. A partir daí, respondendo a sua pergunta, tem algumas questões para a gente pensar sobre o Palmeiras. Pode ser que o andamento da temporada, com uma comissão técnica que conhece muito o clube, conhece esses jogadores e já mostrou a sua capacidade de trabalho, mesmo sem ter, por vezes, uma fartura de peça à disposição, que ela nos faça perceber o oposto. Nesse momento, a sensação é de escassez. Não é nem de escassez de bons jogadores, mas as primeiras opções em algumas circunstâncias são um jogador de 17 anos, um jogador de 20 anos, opções jovens, com muito futuro e com talento. E que vão oscilar. Mais jovens, e que vão naturalmente oscilar. Você vê como o Abel contra o Flamengo no fim de semana, como ele segurou 4 das suas substituições até quase os acréscimos do jogo. Hoje as primeiras opções dele, ele recorreu ao Luiz Guilherme, recorreu ao Lopes, que é uma opção de centroavante. O primeiro foi o Luiz Guilherme. O primeiro pacote é Luiz Guilherme e Lopes. Que é um centroavante que ainda não se afirmou totalmente, né? Como opção. Então, fica essa sensação de escassez. Num time que já não tinha no jogo um rendimento tão bom, a forma como o Palmeiras chega ao final de jogo é de um time muito distante daquele Palmeiras com um padrão, que raramente baixava de um determinado nível, né? Então, essa é uma questão que talvez a temporada nos dê uma sinalização oposta mais adiante. Nesse momento, Palmeiras e São Paulo parecem em curvas opostas. Vamos falar muito desse jogo, que classificou o São Paulo, mantém o sonho do São Paulo, né? O São Paulo está atrás de um título inédito. Ano passado já havia chegado na semifinal da Copa do Brasil, acabou eliminado pelo Flamengo. O São Paulo volta à semifinal. No ano passado o São Paulo elimina o Palmeiras também, né? Também. Segunda temporada seguida. Mas o seu técnico é o atual campeão. Tem essa vantagem. É verdade. Dorival é o campeão com o Flamengo. E o São Paulo, dessa vez, chega à semifinal de novo e um pouco mais cascudo do que o ano passado, né? O time está mais encorpado,
O Dorival tem encontrado peças, né, para suas reposições, tem mexido bastante no elenco, tem conseguido usar o banco de uma maneira bem satisfatória, não é um banco tão farto também, mas há uma diferença menor, talvez, entre titulares e reservas em relação ao Palmeiras, porque o Palmeiras, o nível dos titulares é muito alto e o banco cai bastante. O São Paulo não tem um nível de titulares, talvez, na altura do Palmeiras, é um nível mais mediano. E os que estão no banco são também jogadores medianos. Acho que há uma diferença menor entre titulares e reservas. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Não sei se vocês concordam. Por outro lado, qualquer clube, ou boa parte dos clubes do Brasil, olhariam para a formação titular do Palmeiras e gostariam de ter os seus jogadores no seu elenco, mesmo que isso representasse uma diferença para os reservas. Eu acho que a questão básica é que o São Paulo parece que não é que ele aumentou a quantidade de jogadores disponíveis para o treinador trabalhar. Eu acho que ele melhorou um pouco a diversidade de características. Só um minuto, claro. Só porque a gente está vendo esse gol, né? E na transmissão da Amazon, o que era isso? Não. O André Hernan conversou com o Piquerez e o Piquerez disse que chutou. Né? Não é verdade. Eu acho que esse aí é um dos mistérios. É um Miguel. Tem aqui o mistério de Fátima, o mistério de Ronaldinho na Copa de 2002, o que ele fez? Cruzou, chutou. E tem esse também, né? Apesar da confissão. Olha, o do Ronaldinho dá pra ficar na dúvida ainda, né? Agora, o Piquerez estava quase na linha lateral. Ele faz um jogador ousaria cruzar. Parece demais, assim, mas outra. Ele tá dizendo, a gente tem que respeitar o que o pessoal do banco do Palmeiras, todos disseram que ele tentou cruzar. Ele tentou cruzar. E o gesto corporal é claro de um cruzamento, né? A bola dá até uma subidinha no gramado na hora do cruzamento. E acaba... pé dele é um pé de cruzamento, né? É um pé de cruzamento. Ele sequer olha pro gol em nenhum momento. Em nenhum momento. Ele gira o pescoço olhando pra área. Olhando pra área. Eu não posso... se foi ele que fez, eu não tenho a menor condição de dizer que ele se aproveitou, mano. Se ele deu um migué. Mas enfim. Eu preciso também ser humilde. Eu, na hora... O que eu posso dizer é que na hora, olhando o lance, eu tive a convicção de que ele fez o cruzamento. Ele disse o oposto. Quem sou eu pra dizer que ele não tá dizendo a verdade? Mas enfim. Aliás, a forma como o Palmeiras chega ao gol... Foi falha do Rafael? É muito inesperado o lance, né? Dá pra fazer melhor. Agora, é um lance que o goleiro eventualmente está totalmente voltado para um cruzamento na área. Esse é o gol do David, o gol do 2-1. Isso. E não foi rápida, né? Sai rápida, a bola... Pesada, ela parece que chega pesada. Exatamente. E ela é aquela bola que a bola não gira, a bola vai retinha, assim, parece que bateu na cara da bola. Na cara da bola. Você achou falha, Serginho, do Rafael? Eu achei, mas uma falha pequena, porque realmente foi uma bola que veio muito estranha. Ela quase que pega um efeito acho que o Mansur usou um bom termo, né? É aquele... talvez desse para fazer um pouco melhor, mas não acho que seja uma super falha do Rafael. Uma bola daquele lugar que entra direto é sempre falha, eu acho. A não ser que seja o Nelinho, tá? Mas não foi o Nelinho que chutou essa bola. Saudosista. Falando ainda do jogo, né, do São Paulo, o São Paulo, apesar de ter jogado com um volante só de origem, né, se a gente considerar que o Nestor é um jogador... Embora o Alisson tenha ocupado a posição. Mas o Alisson, por vezes, foi atacante, né, na carreira já, mais cedo, depois veio atuar um pouco mais como um meia. Mas como volante foram poucas as vezes do Alisson na carreira. Ele tem jogado ultimamente, viu? Mas ele tem sido usado nessa posição. Sim, mas assim, não é uma questão de longa data, né? É uma coisa mais recente e até me chegou a surpreender. Eu achei que o Dorival viria com dois jogadores de contenção ali, os jogadores... Ele tinha o Mendes no banco, por exemplo. E o Luan, que tem jogado realmente sem espaço. Exatamente, sem espaço. Mas não te surpreendeu, Mansur, a escalação inicial do São Paulo? Sim, a questão do Pablo Maia pesou. Naturalmente, ele talvez... Mas se o Pablo tivesse à disposição, estava em campo. Jogaria. Né? Não há a menor dúvida. O Pablo é um dos poucos titulares absolutos, que você não tem dúvida nenhuma. Por que, de certa forma, surpreende? Né? Se a gente olha para... No período do Rogério Ceni, ainda nessa temporada, ele muitas vezes tentou ter um homem mais leve como um dos dois volantes, né? Por vezes podia ser o Mendes o volante principal, mas às vezes ele tinha com o Mendes o Nestor, ou às vezes com o Pablo Maia, o próprio Nestor, ou um outro jogador com uma característica mais leve. Quando o Dorival assume, uma das primeiras tarefas dele parece ser dar um pouco mais de consistência ao time, e ele consegue isso quase sempre tendo dois jogadores com mais características de marcação mais fortes à frente da defesa. E o jogo de hoje, em tese, era isso. Talvez ele tenha olhado para o momento dos jogadores que ele tinha com essa característica no banco, ele usou menos o Mendes do que o Ceni usava, e o Luan